Graça e paz, amado irmão, amada irmã que está nos assistindo. Uma boa noite de salvação a todos e todas. É motivo de muita alegria poder estar aqui nessa noite de quarta-feira, junto aos irmãos, cultuando ao Senhor, mas também elevando os nossos propósitos de orações a Ele, porque Ele é quem nos guarda, quem nos protege, é o nosso Deus, né? E nesse mesmo sentido, no nosso culto de oração, nós refletimos sobre a palavra também. Eu queria compartilhar, refletir com os irmãos nessa noite, no Salmo de número 23. Salmo de número 23, nós leremos todo o Salmo de número 23, que fala que o Senhor é o nosso pastor. Então vamos ler o Salmo de número 23, que diz assim: O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Palavra do Senhor para nós nessa noite. Bom, amados irmãos, o Salmo de número 23 é um texto que eu acredito que seja conhecido por cada irmão aí, mas é um salmo que muitas pessoas conhecem. Quem não conhece, né, pregado em carros, dentro dos seus lares, escrito assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Certamente você já encontrou essas palavras em algum lugar durante a sua caminhada, durante a sua vida. O Salmo de número 23, ele está ali entre os salmos mais conhecidos, entre os versículos bíblicos mais conhecidos e mais utilizados. E quando nós vemos isso, né, citado, esse salmo citado em vários lugares, nós vemos adesivos, plaquinhas em casas, estampas de camisas. Então nós vemos que esse salmo, ele é um salmo que muitas pessoas gostam, se apegam por causa dessa palavra: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muitos conhecem e gostam dessas palavras do Salmo de número 23. Mas a questão aqui que nós devemos discutir nessa noite, refletir, é o seguinte: será que todos nós conhecemos o Salmo do pastor? Conhecemos também o pastor? Ou seja, será que todos nós aqui que dizemos o Senhor é meu pastor, quando lemos o Senhor é o meu pastor, conhecemos de fato a esse pastor? E aqui nós nos referimos a Deus, o nosso Pai, aquele que nos guarda. E a grande pergunta que eu faço para você nessa noite é se você de fato, lendo essas palavras aqui do Salmo 23, conhece a esse pastor. E todos podem, de fato, realmente confessar essas palavras desses salmos. Será que todos podem dizer que o Senhor, que Deus é o seu Senhor, e tendo Deus como seu pastor, nada vai lhe faltar? Ou podem afirmar
com confiança, crendo que ainda que ele ande sobre o vale da sombra da morte, ele não temerá mal algum, nenhum mal, porque sabe que o Senhor está com ele, que o cajado o consola. Quem pode confessar essas palavras? Quem pode de fato dizer assim, ó, o Senhor é o meu pastor? Aqui, quando nós olhamos para o Salmo de número 23, muitos estudiosos vão dizer que é um salmo escrito por Davi. Creio que em algumas Bíblias também vai dizer aqui, logo abaixo do título, que é um salmo de Davi. Provavelmente Davi aqui ele escreveu esse salmo num período da sua vida onde ele estava jovem. Ele já sabia o que era pastorear e ele coloca esse mundo ali dentro da sua crença e diz assim, o Senhor é meu pastor. Porque quando a ovelha olha para o pastor, ela conhece aquele pastor de fato, ela tem confiança e sabe que aquele pastor ali irá guardá-la, irá protegê-la. E Davi ele transporta esse mundo de pastoreio para uma vida com Deus e fala assim, olha Deus, o Senhor é o meu pastor. Ou seja, eu confio. O Salmo de número 23 é um cântico de confiança em Deus. São palavras proferidas de uma pessoa que crê plenamente, que conhece e confia no Senhor. O Salmo de número 23 é uma confissão de fé de um cristão que deposita sua confiança no cuidado e na proteção de Deus. É uma confissão de fé daquele que se entrega de corpo e alma e deixa que Deus guie a sua vida, que Deus lhe mostre o caminho. E eu te pergunto nessa noite, meu amado irmão, minha irmã, você consegue dizer isso? De fato? Ou você lê assim, o Senhor é meu pastor, mas isso não tem um significado na sua vida, porque você não conhece de fato esse Deus. Você não experimenta estar na presença desse Deus. Davi, ele sabia o que era estar na presença de Deus. Ele sabia porque ele já viu Deus agindo em prol da sua vida. E ele diz, Senhor, o Senhor é o meu pastor. E em ti nada me faltará. Uma confiança plena, um ensinamento que nos traz, nos mostra e nos envergonha, porque muitos de nós não confiamos plenamente em Deus. Muitos de nós dizemos que Deus é o nosso Senhor, chamamos de Senhor, entregamos a nossa vida, mas quando tudo aperta, a gente não fala, o Senhor é meu pastor. Ou ainda fala, ainda que eu passe pelas dificuldades, Senhor, eu não temerei porque Tu estás comigo. Nós vemos aqui que o salmista, ele, nesse salmo de número 23, ele usa duas figuras. A primeira figura do pastor, que concede repouso, proteção, direção, consolo para o rebanho. Que o rebanho está aos seus cuidados. Nós vemos isso do versículo de 1 ao versículo 4. E uma outra figura de um anfitrião que recebe com honra um hóspede em sua casa, oferecendo-lhe um grande banquete, o ungindo com óleo, no versículo 5 e 6. Ambas as figuras, além de expressar confiança, a confiança do salmista ali em Deus, evidenciam o cuidado e a bondade de Deus para com aqueles que lhe pertencem e nele confiam.
Quando eu olho esse Salmo de número 23, é como se fosse assim, olha, entrega a sua vida de fato a Deus, deixa Ele te guiar, deixa Ele ser o seu pastor, o seu Senhor, porque só assim você vai entender que nele todas as coisas que você necessita são supridas. Uma coisa que ficou muito marcada na minha caminhada, uma vez eu ouvi uma pregação que fala assim, a verdadeira tradução do Salmo número 23 diz assim: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Ou seja, o Senhor completa aquilo que é a minha necessidade. Se o Senhor é meu pastor, nada eu necessito. Eu quero refletir com os irmãos alguns aspectos que a gente, quando lê o Salmo 23, a gente não entende ou interpreta de uma forma que não é coerente, uma forma que não é condizente com aquilo que a palavra está dizendo. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é logo o versículo de número 1, que eu acabei de citar. O Senhor é meu pastor, e de nada eu tenho falta, ou nada me faltará. Eu acredito que esse versículo seja o mais conhecido pelos irmãos. E, consequentemente, o que é mais interpretado de forma incorreta. Quando ele diz que o Senhor é pastor dele, ele está dizendo, na verdade, que o Senhor zela por ele. O Senhor zela e guarda a vida dele, da casa dele. E não está dizendo aqui que, olha, se o Senhor é meu pastor, não faltará, não terá tribulações. Se o Senhor é meu pastor, não terá dificuldade. Se o Senhor é meu pastor, não terá angústia. Não está dizendo isso. Muitas pessoas olham para o Salmo de número 23, versículo 1, e interpretam isso que o Senhor é meu pastor, então nada vai me abalar, nada vai me atingir, eu sempre terei vitória, mas não é bem assim. O Salmo número 23, versículo 1 diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quer dizer assim, o Senhor zela por mim, mas que no meio da dificuldade, o Senhor ainda continua zelando por mim. No meio da tribulação, o Senhor continua cuidando, zelando da minha vida, da minha casa. No meio da angústia, o Senhor me consola. E se esse versículo é sempre interpretado como se o fato do Senhor ser o pastor, nada irá nos faltar no sentido material. Mas se a gente olhar todo o contexto aqui que vem a seguir, que fala que ele deita sobre pastos verdejantes, que o Senhor guia mansamente pelas águas tranquilas, e refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que se eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Não condiz do que eu não vou passar dificuldade. Pelo contrário, mostra que na vida, na caminhada, nós teremos momentos difíceis, momentos de tribulação, momentos onde nós teremos medo. Mas uma coisa é certa, se o Senhor é o seu pastor, você pode crer que Ele está zelando pela tua vida, que Ele está zelando pela tua casa. E nesse tempo de quarentena, muitos podem estar com medo, muitos podem não saber o que fazer, mas se de fato você crê que o Senhor é seu pastor, Ele tem guardado, Ele tem zelado pelo seu lar. Ah, mas então ninguém aqui vai ser acometido por alguma doença? Não é isso. Não é isso. Pode vir assim, ser acometido por alguma doença, mas quando o Senhor é o pastor, Ele zela. Pode vir a doença, mas o Senhor também é um Deus de cura. É um Deus que liberta. É um Deus que faz milagres. Ele zela.
Quando Ele zela, nos mostra que a nossa confiança não deve ser abalada por estas coisas. Hoje, talvez, você pode estar nos assistindo, angustiado, com medo, sem saber o que vai acontecer no futuro. Ah, será que eu ainda vou ter o meu emprego? Será que eu vou receber o meu salário? Eu digo uma coisa, e vejo na palavra assim: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Essas palavras têm que estar guardadas no seu coração. Se você está preocupado, sim, é uma preocupação natural. Mas entenda que o Senhor, se de fato é o seu pastor, Ele já está guardando o seu futuro. Confie, se entregue verdadeiramente a esse pastor. Davi, ele entendia isso, e quando ele confessa isso, o seu coração já está totalmente entregue ao Senhor. Tanto que a sua vida, no futuro, ele passa por dificuldades, ele é perseguido, ele peca. Mas no final, Davi, ele é reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele confiava no Senhor. Um homem que errou, um homem que passou por dificuldade porque foi perseguido, mas se tornou rei, confiando no Senhor. E hoje, nessa noite, eu digo para os irmãos: confie. Se de fato o Senhor é o seu pastor, Ele vai suprir as suas necessidades. Não estou dizendo aqui materiais, eu preciso disso ou daquilo, não. O Senhor, Ele zela, Ele sabe daquilo que você tem necessidade. Ele zela pela tua casa. E se Ele zela, Ele tem cuidado pela tua casa, pela tua família. Creia, confie nele, acredite, tenha esperança, porque o Senhor é o nosso pastor. Outros 2 versículos que eu quero destacar é o do versículo 2 ao 4, que diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte, não temerei a mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Mesmo que Deus faz deitar ou descansar em pastos verdejantes, e que Ele refrigera a sua alma, e que Ele está no vale da morte. Esse versículo nos mostra que Deus, Ele está conosco, tanto no momento da dificuldade, no momento onde nós passamos por aflições, mas também que Deus está conosco quando a gente tem a vitória. Que Deus está ao nosso lado quando a gente alcança algum objetivo. E por isso eu volto a ressaltar, não é que nós não vamos passar por dificuldades, mas é entender que Deus, Ele está conosco nessas dificuldades, zelando pela nossa vida. O versículo 3 fala: refrigera minha alma, guia-me pela justiça, por amor do teu nome. Davi, ele pede que Deus o guie pelo caminho da justiça. Ele pede que Deus mostre qual era o caminho certo que ele deveria ir. E a grande pergunta que eu te faço também nessa noite: você pede para Deus guiar a sua vida? Você pede a direção de Deus? Ou você simplesmente pega e fala: Senhor, está aqui, abençoa? Mas você não pergunta: Senhor, é isso para mim fazer? É esse caminho que eu devo tomar? Muitas pessoas pegam e falam: Senhor, está aqui, abençoa. Apresentam, mas não perguntam a Deus se é aquilo que ele de fato queria. Davi, ele olha para o Senhor e fala: Senhor, leva-me
pelo caminho da justiça. E andar pelo caminho da justiça para nós que somos cristãos é andar pelo caminho da justiça segundo Cristo. Jesus, ele é o maior exemplo para nós. Uma pessoa que amou ao seu próximo, que não julgou. Uma pessoa que vai ali se entregar para que os outros vivam. Ele é o maior caminho de justiça, de bondade, de mansidão. E é Ele que tem que ser o nosso exemplo. Nós que somos contaminados pelo pecado, temos que ter Jesus como exemplo para que a cada dia nós buscamos a ser mais parecidos com Ele, como Paulo fala. Paulo vai dizer que ele não era perfeito, mas buscava essa perfeição na sua vida, que era andar nos caminhos da justiça, andar seguindo as pegadas de Jesus Cristo. O salmista aqui fala: Senhor, leva-me pelos seus caminhos, eu quero andar pelos seus caminhos de justiça. Aquele que tem o Senhor como pastor tem que entender que Deus é quem guia e o caminho é guiado por Ele, ou seja, não é nós que escolhemos o nosso caminho, não é nós que falamos aqui impondo o nosso caminho, mas Deus que mostra: olha, é isso que eu tenho para a sua vida. E a partir do momento em que nós entendemos isso, entendemos que Ele é o nosso Senhor, mostrando o caminho, nos guiando, a gente alcança as bênçãos do Senhor. A gente sai da dificuldade, sai do problema. O Salmo, o versículo 4 fala: ainda que eu ande sobre a sombra da morte. E o que é a sombra da morte? É você estar caminhando e saber que o perigo te espreita, que o perigo todo dia bate à sua porta, que a morte todo dia vem ao seu encontro. É isso que ele está falando. A sombra da morte aqui é mesmo que o perigo bata na minha porta, eu não temerei. Mesmo que a morte me assole, eu não temerei. Mesmo que a dificuldade, o problema venha, eu não temerei. Mesmo que eu não saiba o que fazer, eu não temerei a mal algum, porque tu estás comigo. Pode levantar o gigante, a dificuldade que for, a barreira que for, porque eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Essa tem que ser uma verdade que tem que estar no teu coração. Você não deve temer esse tempo de pandemia, de quarentena. Não tema, porque o Senhor está contigo. Me recorda agora a passagem em que Josué, ele fala ao Senhor: eu não sou capaz de guiar esse povo, eu não sou capaz, eu não tenho habilidades. E Deus fala: não tema, ser forte e corajoso, porque eu estou contigo. E o Senhor está falando para você nessa noite: não tema por esse tempo, não tema se vai vir alguma crise, alguma dificuldade, não tema, porque eu estou contigo. Davi entendia isso perfeitamente. E quando as dificuldades, as barreiras apareciam, quando Golias se levantou ali contra a nação, Davi vai de encontro e vence, porque Davi sabia que Deus estava com ele. No versículo 5 e 6, a figura de um anfitrião nos mostra que quando nós temos Deus como nosso Senhor, nós repousamos na sua presença, na sua casa. Deus, ele nos capacita, ou seja, aqui fala: unges a minha cabeça com óleo. Deus capacita, e não só capacita, que ele transborda na nossa vida.
Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bom, talvez você não saiba, mas naquele tempo ali havia uma tradição de que se você tinha algum convidado ilustre, alguém que era de muita estima dentro da sua casa, quando ele iria ir embora, você mandava alguém acompanhar essa pessoa, ou até mesmo você iria acompanhando essa pessoa até a saída da cidade, ou até um determinado lugar, para que aquela pessoa pudesse sair segura, protegida daquele local. Davi aqui usa isso e fala: olha, a bondade e misericórdia certamente me seguirão. Ou seja, todo o caminho que eu trilhar, toda a minha caminhada, todo o meu progresso será guardado pelo Senhor. A bondade e a misericórdia do Senhor me protegerão, guardarão a minha casa, guardarão a minha vida. Então eu fico firme e continuo a caminhar, continuo a viver, continuo a desfrutar, porque eu sei que a bondade e a misericórdia do Senhor acompanham a minha vida todos os dias. Mas no final ele diz: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Estarei na presença do Senhor em todo o sempre. Bom, Salmos de número 23 nos mostra nessa noite que mesmo em meio à dificuldade, ao problema, quando nós temos o Senhor como nosso pastor, Ele nos guarda e nada nos falta. Ele unge a nossa cabeça, Ele guarda, zela pela nossa vida, Ele zela pela nossa casa. Então eu te digo nessa noite, a você que está nos assistindo, se você ainda de fato não confia que o Senhor está te guardando, se entregue a Ele. Se entregue a sua vida, entregue a sua casa. Diga a Ele: Senhor, eu confio em Ti, eu acredito em Ti. Eu sei, ó Pai, que mesmo em meio à dificuldade, ó Deus, o Senhor ainda estará ali junto comigo. Mesmo em meio à pandemia, à crise, o Senhor ainda guarda a sua casa. Então eu peço aos irmãos que quando forem ler o Salmo de número 23, lembre dessa palavra. E entendam e tomem posse dessa palavra, dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é quem me guarda, é quem me faz repousar. O Senhor é quem me dá o refrigério, quem me dá o descanso. O Senhor é quem me guarda quando o perigo me espreita, quando a dificuldade se levanta. O Senhor é quem nos guarda. Tome posse dessa palavra. Guarde essa palavra no seu coração e creia que é só um tempo. Esse tempo de quarentena é só um tempo, é passageiro. É passageiro. Mas é um tempo que Deus, Ele está na sua casa, Ele está na sua vida, zelando dia após dia. Dia após dia, Ele está contigo. E eu creio que o Senhor, nesse tempo, aqueles que estão buscando cada vez mais a Ele vai derramar mais e mais da sua presença. Porque Ele está vendo, de fato, quem tem Ele como Senhor. Então que nessa noite você possa ter Deus como seu pastor, como seu Senhor, e confiar e entregar a sua vida a esse Deus que é justo, que é bondoso, que é misericordioso e que sempre estará ao teu e ao meu lado, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo.
Eu peço que Deus continue a te abençoar. Eu quero nesse momento orar com os irmãos, orar pelos nossos pedidos, né? Nós temos aí nossos pedidos de oração, o nosso propósito que a gente tem colocado toda quarta-feira diante do Senhor. Eu convido você a colocar esse propósito em tuas mãos e nós vamos orar a Deus por cada propósito, cada pedido de oração, por cada irmão da nossa igreja. Nós queremos colocar nas mãos do Senhor. Eu convido você agora a colocar o seu pedido em tuas mãos, fechar os teus olhos. Fique da melhor forma, se você quiser ficar de joelhos, em pé, sentado. Mas se concentre em Deus. Vamos buscar ao Senhor nessa noite. Feche os teus olhos, vamos ter um momento de oração. Senhor Deus Pai, graças te damos, ó Pai. Porque o Senhor tem sido bom, tem sido justo, ó Pai. Em meio a esse tempo difícil, a qual todo mundo está acometido, ó Deus, o Senhor ainda tem guardado, tem protegido, tem zelado para aqueles que são nossos familiares, a nossa vida, Deus. Oh Pai, nós te pedimos nessa noite, ó Deus, que a tua graça, o teu amor venha sobre nós. Ó Deus, nós queremos colocar as nossas vidas, ó Deus, em tuas mãos, entendendo que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ó Pai, nós também estamos aqui no nosso culto de oração e propósito e queremos entregar em tuas mãos, ó Pai, o nosso propósito de oração. Ó Deus, nós apresentamos aqui diante do Senhor o nosso pedido, o nosso clamor, ó Pai. Sabendo, ó Deus, que nós não estamos aqui como forma de barganha, ó Pai, mas te pedindo que o Senhor nos ajude em nossas dificuldades, em nossas aflições, nos guarde, ó Pai. Ó Deus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor possa estar atendendo, ó Deus, a cada pedido de oração. Ó Pai, como Senhor, como pastor, leva-nos, ó Deus, para um local de repouso, de tranquilidade. Ó Pai, nós queremos orar aqui, Senhor, pelas pessoas que estão enfermas, ó Deus. Queremos colocar aqui em especial a irmã da nossa irmã Zelaine, ó Deus, que foi acometida desse vírus, ó Pai. Ó Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa estar guardando a vida da tua serva, da tua filha, ó Pai. Tire essa enfermidade, tire, ó Pai, qualquer dor, ó Pai. Coloque ela em verdes pastos, ó Pai. Coloque ela mais próximo de ti, Senhor. Cure, ó Deus. Queremos colocar também cada pessoa, ó Pai, mesmo que nós não conhecemos, em tuas mãos, ó Pai. Muitas pessoas têm morrido, ó Pai. Venha guardar, venha proteger, Senhor. Venha, ó Pai, manifestar a sua misericórdia, ó Deus, a todos que necessitam, Senhor. Ó Pai, a nossa esperança, a nossa confiança está em Ti. Ó Deus, nós louvamos a Ti, que até aqui, ó Pai, o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, ó Pai, tem provido o alimento, o pão de cada dia em nosso lar, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor continue abençoando a despensa de cada um. Ó Pai, não deixe, ó Deus, que o pão falte na casa do justo, daquele que tem o Senhor, ó Pai, como um pastor. Ó Deus, nós queremos aqui agora entregar a nossa vida, entregar os nossos pedidos em Tuas mãos, confiantes, ó Pai, que o Senhor tem nos ouvido, tem nos guardado, tem zelado por nós, Pai. Obrigado pela Tua palavra que foi ministrada sobre nós, ó Pai, que possamos de fato entregar e entender que o Senhor é o nosso pastor e que nada nós temos falta, porque o Senhor supre. Só a Tua presença supre todas as coisas. Senhor, continue nos guardando o nosso resto, ó Pai, de semana, o nosso final de semana, ó Deus. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações e guardando a nossa casa, a nossa vida, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém.
e amém. Que Deus em Cristo possa estar te abençoando, possa lhe conceder uma semana aí, um restinho de semana abençoado. Que cada um de nós possamos estar dispostos a buscar a esse Deus, a esse pastor que nós vimos hoje, nessa noite, que não nos abandona, que sempre está ali ao nosso lado. Por mais que no meio da dificuldade, muitos de nós falhamos em servi-lo, em depositar a nossa confiança nele, ele sempre está ali, de braços abertos, disposto a nos ajudar. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, guarde a sua casa. Amém? Eu quero agora pedir que você continue a nos ouvir, continue sendo fiel para com Deus. É um tempo difícil, eu sei, para todos, mas pedimos a cada irmão e cada irmã que continue aí abençoando. Nós estamos tendo a campanha de arrecadação de alimento para as famílias que nesse tempo necessitam. Eu sei que muitos de nós não têm muita renda, mas que você, no pouco, possa abençoar outras vidas. Que você possa estar levando até a igreja. O nosso irmão Márcio está recebendo os alimentos para que nós possamos montar as cestas para que abençoe outras vidas, outras famílias que nesse tempo passam por necessidades. E continue honrando também com o seu dízimo, porque a igreja, infelizmente, vive disso. A igreja do Senhor, ela só pode ajudar a outras pessoas se você for fiel. E ela tem dívidas. Então que você continue honrando, possando depositar a sua oferta, o seu dízimo ao Senhor. Porque eu sei que o Senhor continuará abençoando a tua casa e a tua vida. Que o Senhor te guarde e te proteja. Vamos receber a bênção apostólica? Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Salvador, Jesus Cristo, e a consolação, a comunhão do Espírito Santo possa estar com cada um que está nos ouvindo, nos assistindo nessa noite. Que possa estar na tua casa, que possa estar com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. E todos dizemos amém, amém e amém. Tenha uma semana abençoada. Uma boa noite a todos e todas. Amém?